José Manuel, todos nós nos recordamos do horrível incêndio de 2019, todos nos lembramos das imagens da flecha de Notre-Dame a cair do alto da Catedral. Agora que tudo foi reconstruído, até que ponto sentes que podemos voltar a identificar-nos com aquela igreja ou aquele monumento, se preferires? Acho que podemos dizer aquela igreja. É? Acho que podemos dizer aquela igreja, aquele templo, aquela catedral, porque se nós olharmos, pensarmos um bocadinho, pensarmos um pouco naquilo que é a história da humanidade, os templos, portanto, os lugares de culto, por regra, ocupam sempre um lugar muito central nas diferentes culturas e, por vezes, é aquilo que conhecemos delas. Uhum. Eu tinha um professor de semiótica, talvez citando um outro estudioso, dizia que as catedrais na Idade Média, as catedrais estavam para a Idade Média como os anúncios de neon estavam para o século XX. Talvez diz a Helena. Talvez não. Não, porque eram centros sobre o qual gravitava... Mas esse aspecto é importante. Uma das coisas que era muito impressionante ao se chegar a uma cidade medieval é que era quase tudo edifícios de 2 andares no máximo, e depois havia uma igreja, por vezes uma catedral, às vezes era apenas uma igreja, que se destacava e podia-se ver a grande distância. A Catedral de Chartres, que era por aí, acho eu. A Catedral de Chartres, que era uma das mais significativas. A Catedral de Chartres, penso que da parte norte é visível a 100 km de distância. Quer dizer, a torre da Catedral é visível a 100 km de distância. A Catedral de Chartres, que fica em... Fica em França, não muito longe de Paris. E é importante, já vamos falar dela. Sim. As torres da Catedral de Notre-Dame, portanto, nem é sequer a flecha, as torres, eram os edifícios mais altos de Paris até à Torre Eiffel. Portanto, estamos a falar até ao final do século XIX, começo do século XX. Portanto, e isto não era um detalhe. Havia um lado, na altura sobretudo das catedrais góticas, houve uma concorrência entre as catedrais de várias cidades, sobretudo na Europa, para quem é que conseguia ser mais monumental e mais alto, mas isto era um aspecto que era muito determinante. Olha, a primeira vez que fui atrás dos montes, agora não consigo lembrar o nome da povoação, mas quando se vai de Miranda do Douro, pela estrada antiga, quando se ia de Miranda do Douro para Bragança, a certa altura há uma pequena aldeia no meio, portanto, só com povoações térreas, que tem uma igreja grande. E eu olhei para aquilo e disse assim, isto é quase como se fosse medieval. Portanto, aquilo, eu lembro que nesse tempo, sobretudo ao fim da tarde, nós quando entrávamos nas povoações, mesmo indo por uma estrada nacional, tínhamos que ir devagarinho, porque estava o gado a voltar, a regressar. Portanto, e eu disse, olha, isto é a imagem que eu tenho da relação entre a igreja e a cidade no tempo medieval. Enfim, não estava completamente rodeada de edifícios, como acontece às vezes portanto, aqueles largos que nós hoje em dia vemos não existiam. Não é? Foram tomados, entretanto. Não, esses largos foram muito criados no século XIX, portanto, em que há e século XX, por exemplo, mesmo Notre-Dame era rodeado, as ruas iam todas lá dar, não é? Portanto, era assim, imbrincado dentro da cidade. Ainda há muitas catedrais que estão assim. Por exemplo, uma das catedrais góticas mais bonitas é a de Praga, até porque fica no alto do Castelo de Praga, portanto, no alto da colina onde fica também o Castelo de Praga. Mas do outro lado do rio há uma igreja que entra-se por prédios para a igreja, entra-se por portanto, não sei se é gótica, senão já não sou capaz de me recordar. Bem, mas seja lá como for, há aqui vários aspectos que eu gostava de destacar. Primeiro que tudo, a importância destas catedrais. Portanto, estas catedrais, enfim, eu trouxe aqui um livro de História da Arte, que é um livro heterodoxo, digamos assim, para ser franco, porque não foi escrito por um historiador de arte, no sentido clássico do termo, foi escrito por um historiador, mas nem sequer por um historiador académico, um daqueles historiadores. Ele tem uma história do povo americano, tem uma história dos judeus, tem biografias do Napoleão, do Churchill, do Darwin, penso também, que é Paul Johnson, e escreveu aqui há uns anos, talvez 20 anos, um livro
que se chama Arte, uma Nova História. Eu não penso que não há tradução portuguesa, eu trouxe aqui em inglês, e ele, quando chega às catedrais, diz o seguinte: as catedrais medievais da Europa, e portanto ele está a referir-se a, digamos, sobretudo às catedrais góticas, já vamos ver qual é a diferença, e há cerca de 100, portanto não sei como é que ele fez essa contabilidade, são as maiores realizações da humanidade em todo a história da arte. Portanto, e porquê? Porque tem tudo. Porque tem tudo, em todos os aspectos, tem tudo. Primeiro, são obras de arquitetura fantásticas, já veremos porquê. Depois são coleções de esculturas, algumas delas absolutamente fascinantes. Nem todas, portanto, algumas são mais despejadas. Depois tem pintura. Nós hoje não temos ideia, mas a maior parte das catedrais eram pintadas por dentro. Portanto, há uma ideia um bocado romântica, vem do século XIX, que aquilo tinha que ser tudo muito limpinho e muito branquinho. Mas não. Por exemplo, eu aconselho a que alguém que queira ver, não tem as cores que terá tido no tempo medieval, mas que queira ter uma ideia de como é que eram as cores, que vá visitar uma coisa que eu tinha visitado a primeira vez que fui a Santiago de Compostela, porque entrava-se para a Catedral de Santiago de Compostela, que é uma das grandes catedrais góticas da Península Ibérica. Entrava-se pelo portal principal, e até havia um sítio, nós punhamos a mão numa pedra, toda a gente tinha que pôr, e a pedra estava gasta. Depois aquilo teve fechado décadas, não sei se décadas, mas muitos anos para restauro, e agora não se entra por aí, aquilo já reabriu, tem que se até pagar um bilhete à parte, que é o chamado Pórtico da Glória, e o Pórtico da Glória tem esculturas inacreditavelmente bonitas, e no restauro descobriram-se os pigmentos das pinturas que lá estavam, e de alguma forma recuperaram-se. Portanto, fica-se com uma ideia de como é que poderia ter sido. E era, de facto... Quer dizer, há algumas catedrais, nomeadamente em Itália, em que vemos isso. Nunca desapareceu. Mas era tudo aquilo, era um bocadinho diferente, às vezes, desta austeridade, que é um bocadinho mais recente. Pelo menos naquilo que eu sei. E, portanto, primeiro temos isso. Depois temos, do ponto de vista da sua construção... As catedrais são quase, quer dizer, para a tecnologia que existia na época, em muitos aspectos são quase milagrosas. Houve muitos casos em que a audácia, quer dizer, repara, não havia computadores para fazer cálculos de como é que se construiu, como é que se apoiavam umas pedras nas outras daquela forma, não é? Portanto, e houve várias vezes até nós tivemos também na batalha, momentos em que certas estruturas mais complexas, por isso, simplesmente desabaram. Portanto, e depois tudo teve de ser reconstruído, às vezes igual, às vezes diferente, dessa forma. Aliás, um romance famoso do Ken Follett, Os Pilares da Terra. Os Pilares da Terra, deu uma série de televisão. Sim. Que conta também um pouco isso, não é? Aliás, e do tempo que levava a construir uma catedral, não é? Notre Dame foram mais de 100 anos. E isso também é muito importante. Portanto, é uma coisa que vai amadurecendo com gerações. É uma coisa em que a sociedade se empenhava toda ela, porque não era apenas uma coisa do rei, do senhor, ou do bispo, era uma coisa de toda a gente. O custo de uma catedral, de uma destas grandes catedrais, podia representar o equivalente hoje a 10% do que a gente chama PIB, não é? Portanto, da riqueza nacional produzida, o que era necessário mobilizar para fazer uma construção dessas. E depois... o que aquilo representava também numa Europa que talvez, como nunca noutro período da história, ou praticamente nunca noutro período da história, porque logo a seguir temos a Reforma e com a Reforma da Igreja, no cristianismo, tudo se modifica, era a chamada cristandade. Porque repara, nós estamos a falar de uma Europa em que não era a Europa das nações, como nós hoje muitas vezes temos noção, esta noção de nação não existia ainda. Portanto, eram reis que cruzavam, juntavam-se, separavam-se, e portanto não havia isso. E portanto havia este espaço comum que era, digamos, aquilo que ficou conhecido como a cristandade. E depois isto separa-se tudo a partir de uma certa altura. Portanto, aquilo representava também o que era a Europa. E para além disso, eu creio que tem
tem outra característica, é que em termos de utilização, quer dizer, enfim, se recuarmos um bocadinho até aos templos românicos, são dos templos que se mantiveram sempre em utilização um pouco em todo o mundo. Quer dizer, é evidente que nós encontramos algumas mesquitas também muito antigas, temos templos mais antigos, temos um templo com 1500 anos em Istambul, que é a Hagia Sofia, Santa Sofia, portanto, primeiro um templo cristão e depois um templo muçulmano, depois foi tornado laico por Ataturk, e agora é novamente consagrado, já foi por Erdogan. Isto é um monumento também muito impressionante. E a arquitetura sobretudo das catedrais góticas, tem muito a ver com este espírito, porque há ali qualquer coisa. Quer dizer, onde é que elas surgiram? Notre Dame não é a primeira, mas é quase. Digamos, a primeira de todas, onde há a mudança daquela arquitetura mais pesada, que ainda é de alguma forma uma herança dos tempos romanos, que é o chamado românico, não é? Para o gótico é numa catedral, ou numa abadia, portanto, numa igreja de uma abadia, fica hoje nos arredores de Paris, que é Saint-Denis. Portanto, onde o abade teve esta visão. Portanto, ele depois ele é tudo, ele é poeta, ele é escritor, ele é abade, ele é arquiteto, ele é um pouco tudo. Portanto, chamava-se Suger, acho assim que se diz, Suger. Ele procurava a luz em vários aspectos. Portanto, eu acho que a luz e a leveza, curiosamente, luz e leveza em inglês é a mesma palavra que é light. Mas pronto, no sentido de uma técnica de construção que permita abrir janelas, permitir que a luz entre nos templos, e, por outro lado, que eles sejam mais altos. O que é importante, não apenas, enfim, para as torres, enfim, em quase todos os monumentos religiosos há sempre uma procura de aproximar do céu, não é? Portanto, as pirâmides, os minaretes, tudo isso, nas várias religiões nós encontramos isso. E em muitas partes do mundo, o templo, não sei se será, enfim, porventura um dos primeiros templos, porque ficava naquela que é porventura a primeira cidade, que é Uruk, uma cidade suméria, portanto, não muito longe da atual Bagdá. Portanto, era no alto de uma pirâmide. Portanto, muito tempo antes, estamos a falar de uma coisa que tem há 7.000 anos. 7.000 anos. Não são os 4.000 anos das pirâmides de Gizé. Portanto, é muito anterior ainda a isso. E, portanto, há sempre esta procura de chegar mais alto, e nós vemos isso em muitos sítios. Quer dizer, nem sempre tudo é assim. Nós temos que, por exemplo, cá em Portugal, ou porventura o templo gótico mais importante, não sei, pelo menos aquele mais conhecido e mais espetacular, não fica num alto. Fica até numa zona baixa, que é a Batalha, não é? O Templo da Batalha. Mas nós, visitando outros monumentos, por exemplo, a Catedral de a Sé d'Évora, que é um monumento gótico também muito importante em Portugal, ou outro, que na parte das pessoas não tem ideia que seja, muitas vezes olha para ele e não acha que seja gótico, que é a igreja do Convento de Alcobaça. Portanto, mas é, portanto, é onde está aqueles túmulos famosos de Pedro e Inês, não é? Portanto, as pessoas vão lá, chegou a ser também, durante um período, penso que Panteão Real, mas porque é que isto não acontece? Por causa da fachada, que é barroca. Quer dizer, não é toda barroca, porque mantém o pórtico e uma rosácea que são góticas de origem. Tal como, por exemplo, Santiago de Compostela, a fachada de Santiago de Compostela também é barroca. Este pórtico da Glória fica por trás. Portanto, foi construída outra fachada antes. E, portanto, há aqui uma procura do elevado, um olhar para cima, e uma procura da luz. E depois há outra coisa que também é muito interessante, e que se as pessoas virem com atenção e olharem, sobretudo para estas principais igrejas, pensem qual é a orientação da Sé de Lisboa, qual é a orientação da Sé do Porto, qual é a orientação de Santiago de Compostela, qual é a orientação de Notre Dame. A cabeceira está a leste, a fachada está a oeste.
Portanto, o sol nasce por trás da cabeceira e põe-se do lado da porta, digamos assim. Isto da entrada da nave. Da nave. E isto é porque, digamos, habitualmente as celebrações são da parte da manhã e, portanto, a luz entra, está-se virado para a luz. Está-se virado para a luz. E depois isto dá hoje em dia, nos dias fazendo ali um efeito quase dramático, iluminando o altar. Sim, enfim, tudo isso, até porque depois havia, regra geral, um espaço por trás do altar com, muitas vezes com vitrais. O vitral é uma das especialidades deste tempo. E, portanto, e se nós hoje virmos, por exemplo, isto cria uma coisa que é, muitas vezes, sobretudo para quem gosta de fotografia, como é o meu caso, muitas vezes quase mágico, que é a luz do fim de tarde ilumina as fachadas, que são muitas vezes os sítios mais bonitos, não é? Que é o do exterior, não é? E isso, aquela luz de fim de dia é a mais bonita de todas, não é? Portanto temos coisas... É quase mágico. Muitas vezes é verdadeiramente mágico. Nem precisa ser um grande templo. Nem precisa ser, às vezes, pequenos templos. Uma das primeiras vezes que eu, aliás, estava com um arquiteto que me explicou isso, na altura não sabia, e disse, mas que bonito que isto está aqui, que é uma igreja românica portuguesa pequeníssima, mas lindíssima, que é Baravães, fica entre Ponte Lima e Ponte da Barca. E tem um pórtico muito bonito, uma pequena igreja românica, como há muito românico no Minho. E aquilo era, chegámos lá ao fim da tarde, isto está... Ele explicou-me isso. Bem, isto tem tudo a ver com esta elevação, digamos assim. E ainda hoje há uma relação... Repara, a elevação nós procuramos sempre. Ainda hoje procuramos, se quisermos, não em monumentos que tenham a ver com celebrações, com religiões, mas porque é que construímos arranha-céus? Porque é que há uma competição por ter o arranha-céu mais alto do mundo? Porque é que construímos torres? Porque é que tudo isso continua a existir? Porque há quer dizer, além do desafio tecnológico, não é? Portanto, há um desafio de estar mais alto, de chegar mais alto, quando se é, na maior parte das religiões, de chegar perto digamos, dos deuses, ou do céu, ou do que nós quisermos, mas quase todas elas têm isto. E, portanto, desse ponto de vista, a Catedral Medieval e as Catedrais Góticas em particular têm este significado, e eu penso que também é um pouco isso que nos ajuda a explicar porque é que naquele momento em que estávamos todos de alguma forma a olhar, porque muita gente ficou, quer dizer, em Paris foi para ali toda a gente ver, até o Presidente saiu da reunião que tinha para ir ver o que é que ia acontecer, será que aquilo ia mesmo cair tudo, e depois há aquele momento dramático que eu só comparo ao momento em que caem as torres gêmeas, que é quando cai a agulha, não é? Curiosamente a agulha não é original. E nem sequer é a primeira agulha, porque já tinha caído outra antes. Mas há um lado de e agora, o que é que vai ser disto? É evidente que depois houve um desejo que não foi só francês, portanto era uma coisa, eu digo quase pan-europeia, portanto a Catedral de Notre Dame, eu disse, não é a primeira é Saint-Denis, mas vem quase logo a seguir, é pouco tempo depois, e na altura a França era o país mais populoso da Europa e porventura o mais rico, não é? Portanto, nessa altura, aquilo teve várias fases, a Guerra dos 100 Anos depois mudaria um bocado as coisas, isto ainda é antes da Guerra dos 100 Anos, mas portanto permite que tenha muitas catedrais góticas em França, mas também há na Alemanha, e isso só começa a ser desafiado pelo Renascimento. Portanto, quando dizes... E sabes onde é que vem a palavra? Deixa-me só fazer... Quando dizes na altura, é século XII, século XII. A catedral começa a ser construída pouco tempo depois da fundação de Portugal. Portanto, em 1163. Início da construção da Catedral de Notre Dame. 20 anos depois da data formal da fundação de Portugal, que é em 1143. Portanto, o nosso templo gótico mais importante é 200 anos depois, é a Batalha. Portanto, é depois da crise de 1380-83. Portanto, é completamente
é diferente, não, algo que passa a ser bastante mais precoce, digamos assim como o Évora. Bem, mas só para ir voltando aqui à questão do Renascimento. Do Renascimento. O Renascimento tem, sobretudo na parte da arquitetura, tem muito mão italiana, e o termo gótico não existia nos tempos medievais, não é? Isso não existia. Quem inventa... Ele parece, a sua origem estará na forma como um historiador do Renascimento italiano, da época, Vasari, se referia àquilo que ele achava que era a arte grotesca dos países do norte, que era gótico, vem de godo, de alemão, portanto, e ele achava que aquilo era bárbaro, portanto, porque o que era o Renascimento, aquele regresso às linhas mais puras. Bem, depois tem coisas, enfim, a Catedral de Brunelleschi de Florença é espantosa, quer dizer, e na minha perspectiva, eu acho, enfim, agora vamos discutir, é melhor a de Milão ou melhor a de Florença. Enfim, visitem as duas, não é? Portanto, é aquilo que apetece dizer. Portanto, e vale a pena, claro. Mas eu acho que esta identificação, quer dizer, o lugar da catedral na sociedade medieval nunca mais voltou a ser o mesmo nas sociedades que se lhe seguiram, portanto, nunca mais volta a ter a mesma centralidade, o lugar do templo, do grande templo, portanto, na cultura europeia, mas é uma marca identitária que eu penso que de alguma forma nos levou à nossa, porque faz parte da forma como, quer dizer, a maior parte das histórias que nós partilhamos nas escolas da Europa, de país a país, começam na Idade Média. Quer dizer, claro, tem romanos, tem não sei o que e tal, mas depois quando falamos de país a país, quer dizer, quando é que a gente começa a falar? Começa a falar de Portugal a partir da fundação de Portugal, Idade Média. Como é que se começa? E isto é um bocadinho assim, em Espanha é Reconquista. Há nações muito mais recentes onde as coisas são um bocadinho mais complicadas, mas por regra é daí que vem muito da nossa identidade. E por isso também é que mesmo quem se declarava, sei lá, portanto, isso se declara laico, às vezes até ateu, não deixou de se sentir comovido com aquilo que se passou em Notre-Dame, uma comoção que não foi apenas cerebral, eu diria, né? Em alguns aspectos, e não apenas deixei de poder ver uma coisa bonita, ou vou poder deixar de ver uma coisa bonita. Há um editorialista italiano que escreve e também é historiador, ele é jornalista e historiador, editorialista do principal jornal, penso que é o maior jornal italiano neste momento, que é o Corriere della Sera de Milão, que na altura diz que a reação foi muito além da tradicional divisão entre político e religioso, ou político e espiritual, se preferires. No fundo nós somos qualquer coisa deste lugar, e esta igreja de alguma forma faz parte um pouco de todos nós. E isto não fica só em França, foi uma coisa que passou um pouco por todo lado. Daí também eu acho que vale a pena, quer dizer, não é apenas por o Trump se encontrar amanhã com o von der Leyen e até se especula que eventualmente com o Zelensky, e está lá também o Macron naquele tempo complicado, que é importante aliás, vai haver duas cerimónias, porque depois lá em Paris, porque a inauguração formal é dia 8, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, e portanto que é, do ponto de vista religioso, mais importante que o dia 7, não é? Portanto, que é sábado. Eu, se queres que te diga, de todas as cerimónias, aquilo que me deixa mais surpreendido, e gostava de perceber porquê, é a ausência do Papa.